Isabela Martins estava parada diante do espelho do quarto da noiva, ajustando o véu pela 10ª vez, quando sua melhor amiga entrou correndo com o celular na mão e lágrimas nos olhos. O que ela não sabia é que em menos de 15 minutos, sua vida mudaria para sempre de uma forma que ninguém poderia prever. Ricardo, o homem com quem planejava se casar depois de 5 anos de relacionamento, havia acabado de enviar uma mensagem dizendo que não viria. Ele tinha conhecido uma herdeira 3 semanas atrás, durante uma viagem de negócios, e agora estava no aeroporto, fugindo para outro estado com ela. 150 convidados esperavam na igreja. O vestido tinha custado todas as economias que Isabela guardou durante 2 anos. As flores, o buffet, a decoração, tudo estava perfeito. Mas o noivo tinha simplesmente desaparecido, deixando apenas uma mensagem fria no celular, como se 5 anos não significassem absolutamente nada. Quando Isabela finalmente saiu do quarto da noiva e caminhou até os jardins da igreja, tentando respirar, tentando entender o que fazer, os fotógrafos já estavam lá. Eles cercaram ela como abutres, gritando perguntas, pedindo declarações, querendo capturar cada lágrima. Foi quando um homem de aparência simples, usando roupas gastas e cabelos desalinhados, colocou o corpo entre ela e as câmeras. Deixem ela em paz. A voz dele era firme, protetora, surpreendentemente autoritária para alguém que parecia não ter onde dormir. Isabela olhou para ele através das lágrimas e viu algo nos olhos dele que reconheceu imediatamente. Dor. Ele também conhecia aquela dor de ser quebrado por alguém. Obrigada, ela sussurrou quando os fotógrafos finalmente se afastaram. Ele apenas acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. Mas havia algo na presença dele, uma calma estranha, que fez Isabela respirar pela primeira vez desde que recebeu aquela mensagem devastadora. Foi quando sua mãe, Beatriz, apareceu nos jardins com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Isabela, todo mundo está esperando. O que vamos dizer? Que você foi abandonada? Que minha filha não foi boa o suficiente? A voz dela era aguda, quase histérica. O que as pessoas vão pensar? Isabela sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas o coração partido por Ricardo. Era a percepção súbita de que sua mãe estava mais preocupada com a opinião dos outros do que com o sofrimento da própria filha. Ela olhou para o homem ao seu lado, esse estranho que havia demonstrado mais compaixão em 2 minutos do que sua família em toda a vida. E então, movida por desespero, raiva e uma necessidade absurda de provar algo, Isabela fez algo completamente impensável. Ela agarrou a mão do homem e disse alto o suficiente para sua mãe ouvir: "Ele é meu noivo, meu verdadeiro noivo." Ricardo era o engano. Este homem é quem eu deveria ter escolhido desde o início. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz olhou para o homem de roupas gastas, para a barba por fazer, para as mãos calejadas, e sua expressão passou de choque para horror puro. Você perdeu completamente a cabeça. Mas Isabela já estava caminhando de volta para a igreja, arrastando o estranho consigo. Ele tentou protestar. Tentou dizer que aquilo era loucura, mas ela apertou a mão dele e sussurrou: "Por favor, só me ajude a não ser humilhada completamente. Só finja por hoje. Eu imploro." Havia algo na voz dela, no desespero bruto daquela súplica, que fez Gabriel Silva, esse era o nome dele, acenar lentamente com a cabeça. Ele havia passado os últimos 6 meses vivendo de forma anônima naquela pequena cidade litorânea, trabalhando como técnico de informática freelancer, tentando esquecer a dor de sua própria traição. E agora estava prestes a entrar em uma igreja e fingir ser o noivo de uma completa desconhecida. O padre, primo distante de Beatriz, estava visivelmente confuso quando eles chegaram ao altar. "Este não é Ricardo", ele sussurrou, olhando para Gabriel com desconfiança. "Quem é este homem?"
É meu noivo, Isabela repetiu, sua voz mais firme agora. Ricardo era um erro. Este é o homem que eu escolho. Os murmúrios dos convidados cresceram como uma onda. Quem é ele? De onde ela tirou esse sujeito? Olha as roupas dele, parece que veio da rua. Beatriz estava praticamente hiperventilando no primeiro banco, sendo abanada por suas amigas. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreva para não perder histórias como essa, que mexem com nossas emoções e nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. É gratuito e você fortalece essa comunidade que cresce a cada dia. Escreva também nos comentários de onde você nos acompanha. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Mas havia algo acontecendo ali. Algo que nem Isabela nem Gabriel esperavam. Enquanto o padre lia as palavras da cerimônia, enquanto os convidados sussurravam escandalizados, os dois se olharam. E naquele momento, naquele absurdo completo, houve uma conexão. Não romântica ainda, mas humana. Duas pessoas quebradas, reconhecendo a dor uma da outra. O padre estava claramente relutante, mas eventualmente perguntou: Isabela Martins, você aceita este homem como seu legítimo esposo? Aceito, ela disse, sua voz quebrando. E pela primeira vez naquele dia horrível, não estava chorando de tristeza, mas de algo parecido com alívio. Gabriel Silva, você aceita esta mulher como sua legítima esposa? Gabriel olhou para Isabela. Ele poderia ter dito não. Poderia ter saído dali e deixado ela lidar sozinha com a humilhação. Mas havia algo na coragem dela, na forma como ela estava enfrentando toda aquela situação impossível que o tocou profundamente. Aceito, ele disse. E, surpreendentemente, percebeu que não estava mentindo completamente. Quando o padre finalmente declarou eles marido e mulher, não houve beijo, não houve aplausos, apenas um silêncio constrangedor quebrado pelos soluços dramáticos de Beatriz. Gabriel e Isabela caminharam juntos pelo corredor da igreja, passando por rostos chocados e bocas abertas, até chegarem do lado de fora. Isabela começou a tremer. A adrenalina que a havia sustentado durante a cerimônia estava desaparecendo, e agora a realidade do que ela tinha feito começava a pesar. Ela tinha acabado de se casar com um completo desconhecido, um homem de quem não sabia nem o nome completo. Gabriel percebeu o momento exato em que ela começou a entrar em pânico. Com cuidado, ele a guiou até um banco nos jardins, longe dos convidados que começavam a sair da igreja. Respire, ele disse calmamente. Só respire. Foi quando Beatriz apareceu novamente, desta vez acompanhada de 3 de suas amigas, todas olhando para Gabriel como se ele fosse algum tipo de criminoso. Quem é você? Beatriz exigiu, sua voz cortante. Qual é seu nome completo? Onde você trabalha? Tem família? Meu nome é Gabriel Silva. Ele respondeu com uma calma que contrastava completamente com o caos ao redor. Trabalho com tecnologia, conserto computadores e sistemas. Minha família é complicada, mas tenho uma mãe que mora no interior. Conserta computadores. Uma das amigas de Beatriz repetiu com desdém. Minha filha se casou com um técnico de informática de rua. A humilhação em sua voz era palpável. Onde você mora, Gabriel Silva? Em uma pensão simples perto da praia, ele admitiu. Não é muito, mas é limpo e honesto. Uma pensão, Beatriz praticamente gritou. Isabela, você se casou com um homem que mora em pensão. Onde vocês vão viver? Como vão sobreviver? Mas antes que Isabela pudesse responder, o padre apareceu com uma expressão preocupada. Preciso informar algo importante, ele disse, olhando entre eles. A cerimônia que realizamos hoje foi simbólica. Sem documentação prévia, sem publicação de proclamas, sem certidão de solteiros, não posso registrar isso legalmente. Tecnicamente, vocês não estão casados perante a lei. O alívio que Isabela sentiu foi instantâneo e confuso.
Ela deveria estar feliz por ter uma saída, mas por alguma razão estranha, também sentiu algo parecido com decepção. Gabriel, no entanto, apenas assentiu compreensivamente. Então posso ir embora, ele disse suavemente para Isabela. Fiz o que você pediu. Ajudei você a não ser humilhada completamente na frente de todos. Agora você pode seguir sua vida e esquecer que isso aconteceu. Mas enquanto ele falava, enquanto se preparava para se levantar e desaparecer da vida dela para sempre, Isabela percebeu algo fundamental. Este homem, este completo desconhecido, tinha sido mais gentil com ela nas últimas horas do que Ricardo havia sido em 5 anos. Ele não pediu nada em troca, não julgou, não abandonou. Apenas ficou ali, oferecendo apoio silencioso quando ela mais precisava. Espera, ela disse, agarrando sua mão antes que ele pudesse sair. E se realmente nos casássemos, legalmente, com toda a documentação necessária? Gabriel a encarou como se ela tivesse perdido completamente o juízo. Você não está falando sério. Estou, Isabela insistiu, e enquanto falava, começou a entender suas próprias razões. Ricardo me deixou por dinheiro, por status, por conexões que uma herdeira poderia dar a ele. Ela olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Você não quer nada de mim. Não está fingindo ser algo que não é. E por alguma razão maluca. Isso me faz confiar em você mais do que confiei em alguém em muito tempo. Beatriz estava boquiaberta. Você não pode estar considerando isso. Você não conhece esse homem. Ele pode ser qualquer coisa, um criminoso, um vigarista. Ou talvez ele seja apenas um homem decente que me ajudou quando eu precisava. Isabela retrucou, surpresa com sua própria coragem. Mãe, passei 5 anos com Ricardo. Conhecia cada detalhe da vida dele. E olha como isso terminou. Ela voltou sua atenção para Gabriel. Pelo menos, você é honesto sobre quem é. Gabriel estudou o rosto dela por um longo momento. Havia algo na determinação de Isabela, na forma como ela estava tentando retomar controle de sua própria vida depois de ser tão brutalmente traída, que ressoou profundamente com ele. Ele sabia exatamente como era aquela dor, aquela necessidade de fazer algo, qualquer coisa, para recuperar alguma dignidade. Preciso ser honesto com você, ele disse lentamente. Não sou apenas um técnico de computadores. Quer dizer, eu conserto computadores, isso é verdade. Mas minha história é mais complicada do que parece. Isabela esperou, seu coração acelerando. Ele ia revelar algo terrível agora? Ela tinha acabado de defender um completo desconhecido que poderia ser qualquer coisa. Vim para esta cidade há 6 meses. Gabriel continuou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Estava fugindo de uma situação dolorosa. Alguém que eu amava, que eu ia me casar, me traiu de uma forma muito pública e humilhante. Então eu fugi. Vim para cá para viver de forma simples, longe de tudo, tentando descobrir quem eu era sem toda aquela pressão. Ele fez uma pausa e, pela primeira vez, Isabela viu vulnerabilidade real em seus olhos. Não vou mentir para você. Tenho recursos. Não sou rico, mas não sou pobre também. Economizei dinheiro ao longo dos anos. Posso viver confortavelmente. Mas escolhi viver simples, porque precisava disso. Precisava saber se alguém poderia me ver, realmente me ver, sem todo o resto. Isabela processou suas palavras lentamente. Então você tem dinheiro, mas vive em pensão? Tenho economias modestas, Gabriel confirmou, sendo cuidadoso com suas palavras. Nada extraordinário, mas o suficiente para não passar necessidade. A questão é, eu preciso saber se você está fazendo isso pela razão certa. Não por desespero, não por vingança contra Ricardo. Essas não são bases para nada real. Isabela pensou sobre isso. Ele estava certo. Parte dela estava agindo por desespero. Mas havia algo mais também.
Uma sensação estranha de que este homem, este Gabriel Silva, que apareceu do nada nos piores momentos de sua vida, estava ali por alguma razão que ela ainda não conseguia nomear. Vamos fazer um acordo, ela propôs. Casamos legalmente, mas sem pressão, sem expectativas. Apenas dois estranhos tentando descobrir se podem construir algo real a partir deste caos absurdo. Se não funcionar, nos separamos como adultos civilizados, sem drama. Gabriel considerou a proposta. Era loucura. Ele sabia disso. Mas olhando para Isabela, vendo a coragem dela em meio a toda aquela situação impossível, ele se viu querendo dizer sim, querendo ver aonde aquilo poderia levar. Está bem, ele disse finalmente, mas com uma condição: total honestidade entre nós. Sem mentiras, sem jogos. Se vamos tentar isso, tentamos de verdade. Isabela estendeu a mão. Acordo. Eles apertaram as mãos ali nos jardins da igreja, enquanto Beatriz observava horrorizada, enquanto os convidados ainda cochichavam escandalizados, enquanto Ricardo provavelmente estava em algum lugar celebrando sua nova conquista financeira. Mas naquele momento, Isabela e Gabriel fizeram uma escolha que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever. E o mais surpreendente de tudo era que, apesar do absurdo completo da situação, apesar de todas as razões lógicas pelas quais aquilo era uma ideia terrível, ambos sentiram algo parecido com esperança. 2 semanas depois, Isabela acordou no sofá de sua própria sala. Gabriel tinha insistido em dormir no chão, usando apenas um cobertor fino, recusando-se a invadir seu espaço pessoal. Eles tinham ido ao cartório 3 dias após a cerimônia falsa, com todos os documentos necessários. E desta vez, o casamento foi registrado legalmente. Beatriz não compareceu. Ela havia parado de falar com Isabela completamente. A livraria, o negócio que Isabela havia construído com tanto amor nos últimos 4 anos, estava em sérios problemas. As vendas tinham caído drasticamente nos últimos meses. O sistema de gestão era antigo e constantemente travava. O site mal funcionava. E pior, ela tinha dívidas acumuladas com fornecedores que ameaçavam cortar o fornecimento. Gabriel tinha oferecido ajuda imediatamente. Posso olhar seus sistemas, ele havia dito no primeiro dia como marido oficial. Talvez consiga otimizar algumas coisas. Isabela tinha aceitado, mais por desespero do que por esperança real. Mas quando Gabriel sentou no computador da livraria e começou a trabalhar, ela ficou impressionada. Ele não apenas consertou o sistema, ele o reconstruiu completamente. Em 3 dias, a livraria tinha um site funcional, um sistema de inventário que realmente funcionava e um processo de vendas online que Isabela nem sabia ser possível implementar. Como você sabe fazer tudo isso? Ela perguntou, observando ele trabalhar. Você disse que consertava computadores, mas isso é muito mais do que consertar. Estudei programação. Gabriel respondeu sem tirar os olhos da tela. Fiz alguns cursos ao longo dos anos. Aprendi sozinho também. Tecnologia sempre foi minha paixão. Não era mentira. Ele tinha estudado programação, tinha feito cursos. O que ele omitiu foi que tinha criado uma das empresas de software educacional mais bem-sucedidas do país, com contratos em dezenas de escolas e universidades. Mas revelar isso agora seria complicar tudo, e ele tinha prometido para si mesmo que viveria de forma simples até encontrar alguém que o amasse por quem ele realmente era, não pelo que tinha. As melhorias que Gabriel fez na livraria começaram a mostrar resultados quase imediatamente. As vendas online aumentaram. Clientes que há meses não compravam nada voltaram a fazer pedidos. Isabela conseguiu negociar com fornecedores usando os novos relatórios que Gabriel tinha criado, mostrando projeções realistas de crescimento. Você salvou o meu negócio, ela disse uma noite, enquanto revisavam os números juntos. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer.
Gabriel respondeu. Somos parceiros agora. Seu sucesso é meu sucesso. Havia algo na forma como ele dizia aquilo, uma sinceridade que fazia o coração de Isabela acelerar de formas que ela não estava preparada para sentir. Este homem, que ela mal conhecia, estava investindo tempo e energia em seu sonho sem pedir nada em troca. Ricardo nunca tinha feito isso. Ricardo sempre tinha visto a livraria como um hobby bobo, algo que Isabela deveria abandonar quando se casassem. Mas a paz não durou muito. Ricardo voltou. Ele apareceu na livraria em uma tarde chuvosa, vestindo um terno caro e carregando um buquê de flores caras. Isabela, precisamos conversar, ele disse, ignorando completamente Gabriel, que estava reorganizando uma estante no fundo. Não temos nada para conversar, Isabela respondeu, mantendo sua voz firme apesar do nó em seu estômago. A herdeira me deixou, Ricardo admitiu, e pela primeira vez ela viu vulnerabilidade real em seu rosto. Ela encontrou alguém com mais dinheiro ainda, algum empresário do setor imobiliário. Percebo agora que cometi um erro terrível. Você é a pessoa certa para mim, Isabela. Sempre foi. Gabriel parou de organizar os livros, mas não se virou, dando espaço para Isabela lidar com a situação. Mas ela podia sentir sua presença protetora. Podia sentir que ele estava ali, caso ela precisasse. Então você só percebeu que eu era a pessoa certa quando sua opção melhor desapareceu? Isabela sentiu raiva subindo em sua garganta. Quando você foi rejeitado pela herdeira, aí você lembrou que eu existia? Não é assim. Ricardo tentou se aproximar, mas Isabela recuou. Eu te amo, sempre amei, só fiquei confuso temporariamente. Você me deixou no altar, Ricardo, na frente de 150 pessoas. Enviou uma mensagem de texto dizendo que tinha encontrado alguém melhor. A voz dela estava tremendo agora. E agora quer voltar porque sua estratégia não funcionou? Podemos recomeçar, Ricardo insistiu. Olha para mim e olha para ele. Ele apontou para Gabriel com desprezo. Você realmente prefere um técnico de computadores que mora em pensão ao invés de mim? Ao invés do futuro que eu posso te oferecer? Prefiro alguém que me respeita, Isabela disse claramente. Alguém que vê valor no meu trabalho. Alguém que fica. Gabriel finalmente se virou e caminhou até ficar ao lado de Isabela. Não de forma ameaçadora, mas de forma solidária. A senhora pediu para você sair, ele disse calmamente para Ricardo. Sugiro que você respeite isso. Ricardo olhou entre eles dois e algo em seu rosto mudou. Virou desprezo puro. Você vai se arrepender, Isabela. Quando estiver lutando para pagar contas, quando esse projeto de caridade te decepcionar, você vai lembrar desta conversa. Mas Isabela não respondeu. Ela simplesmente cruzou os braços e esperou até que Ricardo finalmente saísse, deixando as flores caras no balcão. Quando a porta fechou atrás dele, ela soltou um suspiro trêmulo. Você está bem? Gabriel perguntou suavemente. Sim, ela respondeu surpresa ao perceber que era verdade. Estou bem, melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Naquela noite, enquanto jantavam uma refeição simples que Gabriel tinha preparado, Isabela o observou. Ele tinha um jeito calmo de fazer tudo. Não era ostentoso, não tentava impressionar. Apenas existia de forma sólida e confiável. Era tão diferente de Ricardo, tão diferente de qualquer homem que ela tinha conhecido. Posso perguntar algo? Ela disse, brincando com a comida no prato. Sobre a pessoa que te traiu. Você ainda pensa nela? Gabriel considerou a pergunta cuidadosamente. Camila, ele disse o nome pela primeira vez. Ficamos juntos 2 anos. Eu achava que ela me amava. Mas ela, ele parou, escolhendo as palavras. Ela amava o que eu poderia dar a ela. O estilo de vida, as possibilidades. Quando percebeu que eu não era exatamente o que ela pensava, que eu queria uma vida mais simples, ela foi embora. Disse coisas muito cruéis. Sinto muito,
Isabela disse sinceramente. Não sinta, Gabriel olhou para ela. Porque se Camila não tivesse me partido o coração, eu não teria vindo para esta cidade. Não estaria naquela igreja naquele dia específico. Não teria conhecido você. Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma intensidade quieta que fez Isabela perceber que o que começou como um acordo absurdo estava se transformando em algo muito mais complicado. Algo muito mais real. E talvez, apenas talvez, aquilo não fosse uma coisa ruim. Um mês após o casamento, Beatriz finalmente concordou em jantar com eles. Mas não foi um gesto de paz. Foi uma armadilha cuidadosamente planejada. Ela tinha convidado 3 casais de suas amigas mais ricas, incluindo Mariana e seu marido Eduardo, um executivo bancário que não perdia a oportunidade de falar sobre suas conquistas financeiras. Gabriel tinha relutado em ir, mas Isabela havia insistido. Precisamos tentar, ela tinha dito. É minha mãe. Não posso simplesmente desistir dela. Agora, sentado à mesa opulenta de Beatriz, cercado por porcelana cara e conversas sobre investimentos, Gabriel estava arrependido de ter concordado. Eduardo olhava para ele como se fosse um inseto interessante, algo para ser estudado e depois descartado. Então, Gabriel, Eduardo disse enquanto cortava seu bife importado, ouvi dizer que você trabalha com tecnologia. Em qual empresa? Trabalho de forma independente, Gabriel respondeu calmamente. Faço freelance, ajudo pequenos negócios com seus sistemas. Freelance, Eduardo repetiu, e a palavra soou quase como um insulto. Interessante. E quanto você cobra por hora? Gabriel sentiu Isabela tensa ao seu lado, mas manteve sua expressão neutra. Depende do projeto. Varia bastante. Mariana, a esposa de Eduardo, se inclinou para frente com falsa simpatia. Deve ser difícil, querido. Sem estabilidade, sem benefícios corporativos. E vivendo em pensão, imagino que seja bem desafiador. Estou confortável, Gabriel disse simplesmente. Beatriz quase cuspiu seu vinho. Confortável em uma pensão. Minha filha passou de um apartamento de 3 quartos com Ricardo para isso. O desapontamento em sua voz era cortante como vidro. Isabela finalmente estourou. Mãe, chega! Gabriel tem sido mais atencioso e respeitoso em 1 mês do que Ricardo foi em 5 anos. Não me importa onde ele mora ou quanto dinheiro ele tem, mas deveria importar. Outra amiga de Beatriz, Sandra, interveio. Querida, você é jovem, tem uma vida inteira pela frente. Precisa pensar no futuro, em filhos, em estabilidade financeira. Gabriel sentiu algo familiar e desconfortável se mexendo em seu peito. Era exatamente esse tipo de conversa, essa obsessão com dinheiro e status que o tinha feito fugir de sua vida anterior. Camila tinha dito coisas similares. Você precisa pensar em nosso futuro, ela costumava dizer. Precisa focar em crescer o negócio, em fazer mais dinheiro. Desculpem-me, ele disse, levantando-se da mesa. Preciso tomar ar. Ele saiu para a varanda, respirando profundamente o ar noturno da cidade litorânea. As luzes cintilavam na distância e, por um momento, Gabriel questionou todas as suas escolhas. Talvez estivesse sendo injusto com Isabela. Ela merecia alguém que pudesse dar a ela a vida que essas pessoas consideravam adequada. Alguém sem segredos, sem complicações. Isabela apareceu alguns minutos depois, fechando a porta de vidro atrás de si. Sinto muito por isso, ela disse imediatamente. Minha mãe é... Ela parou procurando a palavra certa. Obcecada com aparências, Gabriel completou suavemente. Sim, Isabela admitiu, vindo ficar ao lado dele na varanda. Ela sempre foi assim. Nunca foi sobre meu sucesso ou felicidade real. Sempre sobre o que os outros pensariam. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som distante das ondas. Então, Gabriel perguntou algo que estava ponderando há semanas. Por que você aceitou casar com Ricardo originalmente? O que te atraiu nele? Isabela pensou sobre isso.
honestidade. Ela tinha prometido honestidade total. Eu achava que ele me dava segurança. Ele era estável, bem-sucedido, vinha de uma boa família. Minha mãe o adorava. E ela hesitou. Eu acho que queria provar que era digna daquele tipo de atenção. A filha da dona de livraria conseguindo o executivo bem-sucedido. E agora? Gabriel perguntou. O que você quer agora? Isabela se virou para olhá-lo diretamente. Quero ser vista pelo que faço, não por quem me escolhe. Quero que meu negócio seja respeitado. Quero... Ela parou, sentindo vulnerabilidade. Quero ser amada por quem sou, não pelo que represento para alguém. Gabriel sentiu algo se movendo em seu peito. Eram quase as mesmas palavras que ele tinha dito para si mesmo 6 meses atrás, quando decidiu abandonar tudo e viver de forma simples. Você merece tudo isso, ele disse suavemente. Você também merece, Isabela respondeu. Seja lá o que Camila fez com você, ela estava errada. Ela procurou as palavras. Você é um dos homens mais decentes que já conheci. Gabriel estava prestes a responder quando Eduardo abriu a porta da varanda, segurando seu celular. Desculpe interromper, ele disse com um sorriso estranho, mas preciso mostrar algo interessante que acabei de descobrir. Ele virou a tela do celular, mostrando um artigo de notícias do setor de tecnologia. Era sobre a empresa de Gabriel, sobre como tinha revolucionado o software educacional, sobre os contratos milionários. E lá, no meio do artigo, estava uma foto. Uma foto de 2 anos atrás, de Gabriel em um terno caro, recebendo um prêmio de inovação tecnológica. A legenda dizia: Gabriel Silva, fundador e CEO da EduTech Solutions, celebra contrato de 50 milhões com universidades nacionais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela olhou da foto para Gabriel, seus olhos se arregalando em choque e confusão. Beatriz e suas amigas tinham seguido Eduardo até a varanda, e agora todos estavam olhando para Gabriel com expressões variadas de surpresa e triunfo. Se essa história está mexendo com você até aqui, se você se identificou com algum momento dela, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias como essa, que tocam o coração e fazem refletir. Seu apoio, mesmo pequeno, faz toda a diferença para continuar esse trabalho. Eduardo estava sorrindo vitoriosamente. Então, Gabriel Silva, ou devo dizer CEO Gabriel Silva, você é um freelancer que vive em pensão, ou é o fundador de uma empresa avaliada em mais de 300 milhões? Gabriel sentiu o peso de todos os olhares sobre ele, mas especialmente o olhar de Isabela. A traição em seus olhos era como uma faca. Você me mentiu, ela sussurrou. Este tempo todo, você me mentiu. Eu nunca menti, Gabriel tentou explicar. Apenas não contei tudo. Não contou tudo? A voz de Isabela estava subindo. Você me deixou acreditar que era um técnico de computadores humilde. Me deixou achar que éramos iguais, 2 azarados tentando recomeçar. Mas o tempo todo você era... Ela gesticulou para a foto. Isso. Beatriz estava praticamente radiante. Meu genro é CEO de uma empresa multimilionária. Sua transformação de horror para orgulho foi instantânea e grotesca. Mas Isabela não estava feliz. Ela estava furiosa. Você fez exatamente o que Ricardo fez. Mentiu sobre quem era. Usou-me para algum experimento pessoal doentio. Não foi assim. Gabriel tentou alcançá-la, mas ela se afastou. Isabela, por favor, deixe-me explicar. Mas ela já estava saindo, praticamente correndo pela casa de Beatriz, pegando sua bolsa e indo embora. Gabriel tentou segui-la, mas Eduardo bloqueou seu caminho. Acho melhor deixá-la ter espaço, ele disse com falsa preocupação. Gabriel empurrou passando por ele e correu atrás de Isabela, alcançando-a na rua. Isabela, por favor, escute. Sim, omiti informações sobre minha empresa.
Mas tudo que fiz pela livraria, tudo que construímos juntos, isso foi real. Meus sentimentos são reais. Seus sentimentos? Isabela se virou para ele, lágrimas correndo por seu rosto. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Você assistiu minha mãe me humilhar sobre sua situação financeira e não disse nada. Me deixou defender você, me deixou me sentir protetora. E o tempo todo você estava rindo de nós. Nunca ri de você, Gabriel disse com urgência. Nunca. Eu estava tentando proteger algo, tentando saber se você poderia me amar sem saber sobre o dinheiro. Depois do que Camila fez, eu precisava ter certeza. Então eu era um teste, Isabela concluiu amargamente. Um experimento para curar seu ego ferido. Ela virou-se para sair novamente. Não. Gabriel pegou sua mão. Você era uma oportunidade. Uma chance de recomeçar de forma verdadeira. Mas percebi rápido que era mais do que isso. Percebi que estava me apaixonando por você. De verdade. Por sua força, sua paixão, sua autenticidade. Isabela puxou sua mão livre. Eu não sei o que é verdade e o que é mentira com você. E até que descubra, não quero te ver. Ela entrou em um táxi que passava e desapareceu na noite, deixando Gabriel parado sozinho na rua, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem. E pela primeira vez, desde que veio para aquela cidade litorânea buscando paz, Gabriel se perguntou se tinha cometido o maior erro de sua vida. Durante 2 semanas, Gabriel tentou falar com Isabela, mas ela se recusava a vê-lo. A livraria estava fechada para ele. Suas ligações iam direto para o correio de voz. Suas mensagens eram lidas, mas não respondidas. Beatriz, ironicamente, agora o adorava e ligava constantemente tentando convidá-lo para eventos sociais. Mas Gabriel recusava tudo. Ele não queria o dinheiro, nunca tinha querido. Ele queria Isabela. Enquanto isso, Ricardo aproveitou a situação. Ele apareceu na livraria com um buquê ainda maior, com promessas ainda mais elaboradas. Isabela não o aceitou de volta, mas a presença constante dele era um lembrete doloroso de quantas vezes ela tinha sido enganada por homens. Gabriel finalmente conseguiu uma reunião com ela através de Helena, sua sócia na EduTech Solutions, que apareceu na livraria sob o pretexto de querer comprar livros educacionais para a empresa. Isabela só aceitou porque era uma oportunidade de negócio que não podia recusar. Quando Helena entrou, ela era tudo que Isabela tinha imaginado, que seria a sócia de um CEO milionário. Elegante, articulada, confiante. Mas havia também uma gentileza genuína em seus olhos. Isabela Martins, Helena estendeu a mão. Sou Helena Rocha, sócia de Gabriel na EduTech. Ele me pediu para vir falar com você, já que você não está aceitando suas ligações. Se ele quer se divorciar, pode enviar os papéis pelos correios, Isabela disse friamente. Ele não quer divórcio, Helena respondeu. Ele quer uma chance de explicar. E acho que você merece ouvir a história completa, não a versão que aquela gente horrível na casa de sua mãe contou. Isabela hesitou, mas algo na postura direta de Helena a fez acenar. Está bem, conte-me a versão dele. Helena sentou e durante a próxima hora contou tudo. Contou sobre como Gabriel tinha construído a EduTech do zero, trabalhando 20 horas por dia, sacrificando tudo. Contou sobre Camila, sobre como ela tinha parecido apoiá-lo no início, mas que conforme o dinheiro crescia, ela mudava. Ela o pressionava para gastar mais, para exibir mais, para ser algo que ele não era. Então, Helena disse com uma tristeza visível, ela o traiu. Múltiplas vezes, com múltiplos homens. Guardei provas porque tinha que proteger a empresa, mas nunca tive coragem de contar a ele. Quando ele finalmente descobriu por conta própria e a confrontou, ela riu. Disse que ele era entediante, que o dinheiro compensava, mas que agora que tinha conexões próprias, não precisava mais dele. Isabela sentiu algo se apertando em seu peito. Isso é horrível.
Destruiu ele, Helena confirmou. O Gabriel que você conheceu, o homem quieto e gentil que vive simples, esse é o Gabriel real. O Gabriel que existia antes do dinheiro, antes de Camila, antes de tudo virar um circo. Ele veio para esta cidade não para fugir, mas para se reencontrar. E eu, Isabela disse lentamente, fui parte desse reencontro. Você foi mais do que isso. Helena sorriu tristemente. Gabriel me liga toda semana. E desde que te conheceu, tudo que ele fala é sobre você. Sua força, sua paixão pela livraria, como você defende seus sonhos. Ele não fez isso como experimento, Isabela. Ele fez porque estava apavorado de ser usado novamente. Está curtindo essa história? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Você entende o medo de Gabriel ou acha que ele deveria ter sido honesto desde o início? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Sua opinião importa para essa comunidade. Mas me deixar acreditar que ele era pobre, Isabela protestou fracamente. Ele nunca disse que era pobre, Helena apontou. Disse que vivia em pensão, o que é verdade. Disse que trabalhava com tecnologia, o que é verdade. Disse que tinha economias modestas, o que tecnicamente é verdade porque 300 milhões, comparados ao que ele poderia ter se não tivesse se afastado da empresa ativamente por 6 meses, é modesto para ele. Isabela não conseguia negar a lógica, mas ainda doía. A omissão parecia tão grande quanto uma mentira. Há mais uma coisa que você precisa saber, Helena disse, sua voz ficando mais séria. Ricardo contratou um investigador para pesquisar Gabriel. Ele está planejando expor tudo publicamente no evento de inauguração da sua livraria reformada na próxima semana. Como você sabe disso? Isabela se endireitou alarmada. Porque o investigador tentou me subornar para dar informações prejudiciais sobre Gabriel. Helena respondeu com desdém. Eu, obviamente, recusei e avisei Gabriel. Mas ele disse que não vai fazer nada. Diz que se você descobrir a verdade através de Ricardo, pelo menos você saberá que ele não estava tentando controlar a narrativa. Isso é loucura, Isabela disse. Ricardo vai transformar isso em um circo. Vai usar contra Gabriel, contra mim. Eu sei, Helena concordou. Por isso vim te contar primeiro, porque você merece saber antes que vire um espetáculo público. E por quê? Ela hesitou. Gabriel pediu para eu te dizer algo. Ele disse, diga a ela que sinto muito por não ter confiado nela desde o início. Diga que ela merecia a verdade completa. E diga que se ela me der uma chance de explicar pessoalmente, juro que nunca mais vou omitir nada. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não sabia se era de raiva, tristeza ou algo mais complicado. Posso te dar um conselho? Helena perguntou gentilmente. Não como sócia de Gabriel, mas como mulher que já foi traída e aprendeu com isso. Isabela apenas acenou. A diferença entre omissão e traição está na intenção, Helena disse. Ricardo te traiu para obter algo melhor. Camila traiu Gabriel para usar os recursos dele enquanto procurava algo melhor. Mas Gabriel omitiu informações porque estava apavorado de ser usado novamente. Não é desculpa, mas é razão. E razões importam quando decidimos perdoar ou não. Depois que Helena saiu, Isabela ficou sozinha na livraria, rodeada pelos livros que amava, pelo negócio que Gabriel tinha ajudado a salvar e pela bagunça emocional que sua vida tinha se tornado. Ela pegou o celular e, pela primeira vez em 2 semanas, digitou uma mensagem para Gabriel. Precisamos conversar, pessoalmente, amanhã na livraria depois do fechamento. A resposta veio em segundos. Estarei lá. Obrigado por me dar essa chance. Na manhã seguinte, antes do encontro marcado, Ricardo apareceu novamente. Mas desta vez, não estava sozinho. Trouxe um fotógrafo de um jornal local e uma expressão de falsa preocupação. Isabela, ele disse alto o suficiente para os poucos clientes na loja ouvirem, vim te avisar sobre algo importante. Seu marido não é quem diz ser.
Eu sei exatamente quem ele é. Isabela respondeu calmamente. Ricardo piscou, claramente não esperando essa resposta. Você sabe que ele é CEO de uma empresa multimilionária? Sei, ela confirmou. E diferente de você, Ricardo, sei que ele tem razões para ter vivido da forma que viveu. Razões que não são da sua conta. O fotógrafo estava tirando fotos, mas Isabela não se importava. Estava cansada de se importar com o que os outros pensavam. Você está defendendo um mentiroso, Ricardo disse, sua máscara de preocupação caindo. Ele te usou, Isabela. Te fez de idiota assim como eu fiz. A única diferença é que ele tem mais dinheiro para compensar. Não, Isabela disse, sua voz ficando mais forte. A diferença é que ele ficou. Quando ficou difícil, quando minha mãe o humilhou, quando tudo deu errado, ele ficou. Você, por outro lado, correu na primeira oportunidade de algo que pareceria melhor. E agora está aqui, não porque me ama, mas porque seu plano falhou e você quer uma segunda opção confortável. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muitas coisas, Isabela disse. Mas casar com Gabriel não é uma delas. Agora saia da minha loja antes que eu chame a polícia. Ricardo saiu bufando, o fotógrafo o seguindo. Os poucos clientes que testemunharam a cena começaram a aplaudir. E Isabela sentiu algo dentro dela se libertando. Pela primeira vez em semanas, talvez pela primeira vez em anos, ela tinha se defendido completamente. Não tinha se desculpado, não tinha se encolhido. Tinha defendido sua escolha, seu casamento, seu marido. Agora só precisava descobrir se ainda queria aquele casamento. Quando o sol começou a se pôr e a livraria finalmente fechou, Gabriel apareceu. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, visivelmente exausto. Mas quando viu Isabela, seus olhos se iluminaram com esperança cautelosa. Obrigado por me receber, ele disse quietamente. Isabela trancou a porta e virou a placa para fechado. Precisamos de privacidade para isso. Eles se sentaram entre as estantes, no canto favorito de Isabela da loja, rodeados por romances clássicos. Havia uma ironia nisso, pensou ela, ter essa conversa crucial cercada por histórias de amor complicado. Quero a verdade completa, ela começou. Sem omissões, sem meias verdades, tudo. E Gabriel contou. Contou sobre crescer pobre, sobre trabalhar 3 empregos para pagar a universidade. Contou sobre criar a EduTech em um apartamento minúsculo com Helena, sobre como levou anos para o negócio decolar. Contou sobre conhecer Camila quando a empresa finalmente começou a ter sucesso, sobre como ela parecia perfeita no início. Então, contou sobre as traições, não apenas uma, mas múltiplas, com sócios de negócios, com investidores, com qualquer um que pudesse dar a ela mais status ou conexões. Contou sobre confrontá-la e ouvir que ele era entediante, que o dinheiro era a única coisa interessante sobre ele. Quebrou algo em mim, Gabriel admitiu, sua voz rachando. Fiquei me perguntando se alguém poderia me amar sem o dinheiro. Se eu tinha algum valor além do que estava na minha conta bancária. Por isso você veio para cá, Isabela disse, compreendendo. Por isso vim, ele confirmou. Queria ser só Gabriel novamente. Não o CEO, não o milionário, só o homem. E então te conheci. E pela primeira vez em anos me senti visto. Não pelo que tenho, mas por quem sou. Mas você não confiou em mim o suficiente para contar a verdade. Isabela apontou, a mágoa ainda presente. Não confiei em mim mesmo o suficiente, Gabriel corrigiu. Tinha tanto medo de estar errado novamente, de descobrir que você também só se importava com o dinheiro. Ele olhou diretamente nos olhos dela, mas estava errado em ter medo. Você provou isso hoje quando defendeu nosso casamento para Ricardo, mesmo sabendo da verdade sobre minha empresa. Isabela piscou surpresa. Como você sabe sobre isso? Um dos clientes me ligou. Gabriel deu um meio sorriso. Queria que eu soubesse que minha esposa é incrível. Eles ficaram em silêncio por um momento,
o peso de todas as verdades finalmente expostas, pendendo entre eles. Então, o que fazemos agora? Isabela perguntou finalmente. Gabriel estendeu a mão, esperando. Recomeçamos. Desta vez sem segredos, sem omissões. Você conhece toda a verdade agora, sobre o dinheiro, sobre Camila, sobre por que fiz o que fiz. A questão é, você ainda quer tentar? Isabela olhou para a mão estendida dele, pensando em tudo que tinham passado. O casamento absurdo, as dificuldades, as revelações, a dor. Mas também pensou em como ele tinha salvado seu negócio, em como tinha ficado quando tudo ficou difícil, em como tinha respeitado seu espaço quando ela pediu. Tenho uma condição, ela disse finalmente. Qualquer uma, Gabriel prometeu. Nada de mais omissões. Nunca. Se algo está te incomodando, se há algo que eu deveria saber, você me conta. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Prometo, Gabriel disse solenemente. Isabela pegou a mão dele. Então, sim, vamos tentar. De verdade desta vez. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram algo se acertando. Não era final feliz ainda. Havia muito trabalho a fazer, muita confiança a reconstruir. Mas era um começo real, baseado em verdade total. E às vezes, pensou Isabela, um começo verdadeiro vale mais que 1000 finais perfeitos baseados em mentiras. O evento de inauguração da livraria reformada aconteceu uma semana depois e era tudo que Isabela tinha sonhado. As novas estantes brilhavam, o sistema digital funcionava perfeitamente, havia um café instalado no canto e mais de 100 pessoas tinham confirmado presença. Compradores, fornecedores, clientes fiéis e alguns curiosos que tinham ouvido sobre a transformação dramática do negócio. Gabriel tinha insistido em ficar nos bastidores, ajudando com a logística, mas Isabela tinha recusado. Você é meu marido, ela tinha dito firmemente. Fica ao meu lado. Beatriz chegou cedo, desta vez com uma atitude completamente diferente. Ela se pendurou no braço de Gabriel, apresentando-o a todos como meu genro, o CEO da EduTech Solutions. Gabriel suportou com paciência, mas Isabela via o desconforto em seus olhos. Mãe, ela finalmente interveio. Gabriel não é um troféu para você exibir. Ele é uma pessoa. Beatriz piscou, parecendo genuinamente confusa sobre por que isso seria um problema. Mas antes que pudesse responder, um homem de terno caro entrou na livraria. Era Marcos Ferreira, um empresário local conhecido por suas táticas agressivas de negócios. Isabela Martins, ele disse, estendendo a mão. Tenho ouvido coisas maravilhosas sobre a transformação da sua livraria. E claro, sobre seu casamento interessante. Havia algo na forma como ele disse interessante que fez Isabela se tensionar. Obrigada por vir, ela respondeu educadamente, mas cautelosa. Na verdade, Marcos continuou. Estou aqui representando Ricardo Almeida. Ele me pediu para entregar algo para você. Sacou um envelope grosso. São documentos mostrando que seu marido, este Gabriel Silva, está sendo investigado por fraude fiscal e desvio de recursos da EduTech Solutions. O salão ficou completamente silencioso. Todos os olhos se voltaram para Gabriel, que estava parado imóvel, sua expressão indecifrável. Isso é uma mentira completa. Helena apareceu do nada, sua voz cortante como vidro. Sou sócia majoritária da EduTech e posso garantir que não há investigação nenhuma. O que há é um homem amargurado tentando destruir a reputação de alguém que sua ex-noiva escolheu. Marcos sorriu, não perturbado. Então explique isso. Ele espalhou fotos sobre uma mesa próxima. Eram imagens de Gabriel entrando e saindo de um escritório de advocacia conhecido por defender casos de corrupção corporativa. Gabriel finalmente falou, sua voz calma, mas firme. Estive naquele escritório, sim, mas não porque estou sendo investigado. Estive lá porque estou processando Camila Fonseca, minha ex-noiva, por difamação e tentativa de sabotagem corporativa.
A multidão começou a murmurar. Helena continuou. Camila tem espalhado rumores falsos sobre a EduTech desde que Gabriel terminou com ela. Tentou convencer investidores de que a empresa está em problemas, tentou roubar propriedade intelectual. Estamos processando por danos que já ultrapassam 5 milhões. Marcos parecia menos confiante agora, mas insistiu. Ricardo me garantiu que essas informações eram verificadas. Ricardo mentiu. Isabela disse claramente. Como mentiu quando me disse que me amava. Como mentiu quando prometeu voltar da viagem de negócios. Como tem mentido a vida inteira para conseguir o que quer. Foi quando Ricardo finalmente apareceu, com a mesma herdeira que supostamente o tinha deixado. Claramente eles tinham voltado, e ela parecia entediada com toda a situação. Isabela! Ricardo tentou seu tom charmoso. Só estou tentando proteger você. Este homem é perigoso. O único perigo aqui é você, Gabriel disse, dando um passo à frente. Você não suporta que Isabela tenha escolhido alguém, qualquer um, ao invés de esperar você voltar. Seu ego não aguenta. Ricardo riu, mas era uma risada feia. Por favor, você acha que é melhor que eu? Você mentiu para ela tanto quanto eu. Pelo menos eu fui honesto sobre meus motivos. Você abandonou ela no altar, Gabriel disse, sua voz baixa, mas perigosa. Por mensagem de texto, então não venha falar sobre honestidade. A herdeira ao lado de Ricardo bocejou. Podemos ir embora? Isso está entediante. Ricardo ignorou ela, focado em Gabriel. Aposto que não contou para Isabela sobre sua cláusula pré-nupcial, contou? Todos olharam para Gabriel. Isabela sentiu seu estômago afundar. Que cláusula pré-nupcial? Não há cláusula pré-nupcial, Gabriel disse firmemente. Não pedi isso porque não queria tratar nosso casamento como transação comercial. Então você é ainda mais idiota do que pensei. Ricardo balançou a cabeça. Ela pode divorciar você e levar metade dos seus 300 milhões. Eu sei. Gabriel olhou diretamente para Isabela. E aceitei esse risco conscientemente, porque confio nela. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de algo mais complexo, mais profundo. Helena quebrou o momento puxando o celular. Aliás, já que estamos expondo verdades, deixe-me mostrar algo para todos. Ela conectou o celular a uma tela na parede da livraria. São e-mails que Camila Fonseca enviou para diversos competidores da EduTech, oferecendo segredos comerciais em troca de posições executivas. A tela mostrou dezenas de e-mails, todos claramente incriminadores. E mais, Helena continuou. Estas são fotos que mantive guardadas por anos. Camila traindo Gabriel com pelo menos 6 homens diferentes durante o relacionamento deles. As fotos eram discretas, mas inequívocas. Camila em situações íntimas com diversos homens, todas datadas durante o período em que estava noiva de Gabriel. Por que você não me mostrou isso antes? Gabriel perguntou, sua voz cheia de dor. Porque você precisava se curar sozinho, Helena disse suavemente. Não queria que você ficasse preso à raiva. Queria que você seguisse em frente. Mas agora, com o Ricardo tentando destruir você com mentiras, achei que a verdade deveria ser conhecida. Beatriz, que tinha ficado quieta durante todo o confronto, finalmente falou. Ricardo Almeida, você não é bem-vindo em nenhum lugar que minha filha esteja. Saia, agora. A transformação de Beatriz era quase cômica se não fosse trágica. Do horror com Gabriel para a adoração, tudo baseado em dinheiro. Mas pelo menos agora ela estava do lado certo, mesmo que pelas razões erradas. Ricardo olhou ao redor, vendo que tinha perdido completamente o controle da situação. Vamos, ele disse para a herdeira, que já estava checando o celular entediada. Depois que eles saíram, depois que Marcos Ferreira murmurou desculpas embaraçadas,
E também se foi depois que a multidão começou a se dispersar em pequenos grupos, murmurando animadamente. Gabriel e Isabela finalmente ficaram sozinhos no canto do café. Sinto muito, Gabriel disse, por tudo isso ter se tornado tão público. Não foi culpa sua, Isabela respondeu. Mas preciso perguntar algo. Qualquer coisa. Você realmente não fez cláusula pré-nupcial? Você realmente confiou em mim com metade de tudo que você tem? Gabriel pegou as mãos dela. Eu confiei em você desde o momento em que você defendeu nosso casamento para sua mãe. Desde o momento em que você escolheu ficar comigo mesmo quando pensava que eu não tinha nada. Por que eu precisaria de proteção legal contra alguém que já provou seu caráter? Isabela sentiu as lágrimas finalmente caírem. 300 milhões, Gabriel. Você poderia perder metade disso. Eu poderia, ele concordou, mas ganharia algo muito mais valioso. Ganharia você, de verdade, um casamento baseado em confiança total, não em proteções legais. Você é louco, ela disse, mas estava sorrindo através das lágrimas. Sou louco por você, ele corrigiu. Eles se beijaram ali, cercados por livros e pelo café que Gabriel tinha ajudado a instalar, enquanto os últimos convidados aplaudiam discretamente. Era um momento de filme, pensou Isabela, exceto que era real, dolorosamente, complicadamente, maravilhosamente real. Mas havia uma coisa que ela ainda precisava processar. A imagem das traições de Camila, a crueldade sistemática, o jeito como ela tinha usado Gabriel. Como alguém conseguia fazer aquilo com outra pessoa? Gabriel percebeu o que ela estava pensando. Não deixe isso te assombrar, ele disse suavemente. Camila é passado. Você é presente e futuro. Como você consegue ser tão tranquilo sobre isso? Isabela perguntou. Ela te destruiu. Ela tentou, Gabriel corrigiu, mas não conseguiu. Porque se tivesse conseguido de verdade, eu nunca teria vindo para esta cidade. Nunca teria estado naquela igreja naquele dia. Nunca teria conhecido você. Então, talvez, de uma forma estranha, eu deva agradecer a ela por me quebrar o suficiente para me fazer reconstruir. Isabela abraçou ele forte, sentindo a solidez dele, a presença real dele. Não mais segredos, ela sussurrou. Não mais segredos, ele prometeu de volta. E pela primeira vez, desde que tudo isso começou, Isabela realmente acreditou que eles teriam uma chance. 3 dias depois do evento caótico na livraria, a vida começou a se normalizar. As vendas tinham explodido após toda a publicidade involuntária. Aparentemente, as pessoas adoravam uma história de drama romântico e a livraria se beneficiou disso. Isabela tinha contratado 2 funcionárias novas para lidar com o aumento de movimento. Gabriel tinha voltado a morar com ela, mas desta vez não no sofá. Eles compartilhavam o quarto agora. Compartilhavam a vida de verdade. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo, ir de estranhos para casados, para separados, para finalmente realmente juntos. Mas a tranquilidade não durou muito. Helena ligou em pânico uma manhã cedo. Gabriel, temos uma situação séria na EduTech. Chen Wang, nosso maior investidor chinês, está ameaçando retirar o financiamento se você não voltar ativamente para a empresa. Gabriel estava fazendo café na cozinha de Isabela quando recebeu a ligação. Ela viu sua expressão mudar, viu a tensão se instalando em seus ombros. Quanto tempo tenho? Ele perguntou. 48 horas, Helena respondeu. Ele quer uma reunião presencial. Se você não aparecer, ele retira 50 milhões de investimento e a gente perde o projeto de expansão internacional inteiro. Depois que desligou, Gabriel ficou parado, olhando para o café que tinha acabado de fazer, claramente processando. Você precisa ir, Isabela disse imediatamente. Ele se virou para ela. Não quero deixar você, não agora, não quando finalmente estamos encontrando nosso ritmo. Gabriel, é 50 milhões. É sua empresa, seu trabalho.
Você não pode jogar isso fora. Posso se isso significar ficar aqui com você, ele disse. E ela viu que ele estava falando sério. Não. Isabela foi até ele, pegou seu rosto com as mãos. Você não vai sacrificar tudo o que construiu por causa de mim. Eu não vou deixar você fazer isso. Isabela... Escuta, ela interrompeu. Passei os últimos meses aprendendo sobre quem você realmente é. E parte de quem você é inclui ser um CEO brilhante que criou algo incrível. Não quero ser a razão de você abandonar isso. Mas Chen Wang vai exigir que eu volte permanentemente, Gabriel explicou. Vai querer que eu assuma controle total novamente. Isso significa voltar para aquela vida, aquele mundo que me fez tão infeliz. Então não volta permanentemente, Isabela disse. Vai, resolve a situação, negocia termos que funcionem para você. Mas não joga tudo fora, sem tentar. Gabriel a abraçou forte. Como você ficou tão sábia? Lendo muitos livros, ela brincou, mas havia lágrimas nos olhos dela. Naquela tarde, Gabriel pegou um voo para encontrar Chen Wang. Isabela ficou na livraria, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava com ele. Será que ele voltaria? Será que Chen Wang o convenceria a ficar lá permanentemente? Beatriz apareceu sem avisar, pela primeira vez em semanas vindo realmente falar com a filha, ao invés de apenas exibir seu genro. Como você está? Ela perguntou, e havia preocupação real em sua voz. Preocupada, Isabela admitiu. E se ele decidir ficar lá? E se perceber que prefere aquela vida? Beatriz sentou em uma das cadeiras do café. Posso te contar algo? Isabela acenou. Quando seu pai me deixou, Beatriz começou, e Isabela se surpreendeu porque sua mãe nunca falava sobre isso. Ele disse que eu me importava mais com o que os vizinhos pensavam do que com ele. Que eu o tratava como acessório, não como parceiro. Isabela nunca tinha ouvido essa versão da história. E ele estava certo. Beatriz continuou, sua voz quebrando um pouco. Eu estava tão obcecada com aparências, com status, que perdi o único homem que realmente me amou. Ela olhou para Isabela. Quando vi você com Gabriel, quando ainda achava que ele era pobre, vi você cometendo o que achava ser o mesmo erro. Mas ao contrário, vi você escolhendo amor sobre segurança. Não sabia que você via dessa forma, Isabela disse suavemente. Eu não via no início, Beatriz admitiu, mas vejo agora. Gabriel olha para você como seu pai costumava olhar para mim, antes de eu destruir tudo. E você olha para ele do mesmo jeito. Ela pegou a mão de Isabela. Não deixa o medo ou o orgulho destruírem isso. Se ele voltar, se ele escolher ficar na empresa, você vai com ele ou deixa ir. Mas não faz o que eu fiz. Não deixa o que os outros pensam importar mais que o amor. Foi a primeira vez em anos que Isabela sentiu uma conexão real com sua mãe. Obrigada, mãe. Beatriz limpou os olhos rapidamente. Agora, vamos fazer esse café funcionar corretamente. O cappuccino que provei estava terrível. E, para a surpresa de Isabela, elas passaram a tarde juntas, consertando a máquina de café, reorganizando o cardápio, conversando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Quando Gabriel ligou naquela noite, sua voz soava exausta. A reunião foi intensa. E? Isabela segurou a respiração. Chen Wang fez uma proposta, Gabriel disse. Ele aceita que eu fique como consultor estratégico ao invés de CEO ativo. Helena assume o controle total das operações diárias. Eu participo de decisões grandes por videoconferência e visito presencialmente uma vez por mês. Ele fez uma pausa. Ele aceitou isso porque, segundo ele, um CEO que sacrifica 50 milhões pela pessoa que ama é exatamente o tipo de homem com quem ele quer fazer negócios. Disse que lealdade assim é rara. Isabela soltou o ar que estava segurando. Então você pode ficar. Posso ficar, Gabriel confirmou. Se você ainda me quer. Idiota, ela disse.
mas estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Claro que te quero. Helena pegou o telefone dele. Isabela, cuida bem dele. Ele é irritante às vezes e muito teimoso, mas é o melhor homem que conheço. Vou cuidar, Isabela prometeu. E me convida para o casamento de verdade, quando vocês renovarem os votos sem todo aquele drama, Helena adicionou. Será a primeira na lista, Isabela riu. Quando Gabriel voltou 2 dias depois, Isabela o buscou no aeroporto. Ele estava usando jeans e uma camisa simples, sua mala pequena, a única bagagem. E quando a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração dela pular. Eles se abraçaram ali no meio do aeroporto, não se importando com quem estava olhando. Bem-vindo para casa, Isabela sussurrou. Casa, Gabriel repetiu, como se estivesse testando a palavra. Sim, isso é exatamente o que é. Naquela noite, deitados juntos na cama, Gabriel contou mais detalhes sobre a reunião. Irmã tinha dito algo que ficou com ele. Um homem que conhece o valor do amor, conhece o valor de qualquer coisa. Posso confiar suas decisões comerciais porque você prova que não é controlado apenas por dinheiro. Acho que ele entendeu algo que levei anos para aprender, Gabriel disse. Que sucesso real não é sobre quanto você tem, mas sobre o que você está disposto a sacrificar pelo que realmente importa. E o que realmente importa? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta. Você, ele disse simplesmente. Isto, nós. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a presença um do outro. Sabe o que é engraçado? Isabela disse. Se Ricardo não tivesse me abandonado, se você não tivesse aparecido naquele dia específico, nada disso teria acontecido. Acredita em destino? Gabriel perguntou. Não sei, Isabela admitiu. Mas acredito que às vezes as piores coisas que nos acontecem nos levam exatamente para onde precisamos estar. Gabriel beijou sua testa. Então sou grato por todas as coisas ruins que nos trouxeram aqui. Eu também, Isabela concordou. E ali, naquele quarto simples em uma cidade litorânea, 2 corações quebrados que se encontraram no pior momento possível, finalmente começaram a se curar de verdade. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque tinham escolhido enfrentá-los juntos. Isso, Isabela percebeu, era o que amor real parecia. Não a fantasia de contos de fadas, mas a escolha diária de estar presente, de ser honesto, de lutar pelo que construíram juntos. E pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completa. 8 meses se passaram desde aquela noite no aeroporto. Isabela estava na varanda da casa que tinham comprado juntos, uma construção simples, mas aconchegante com vista para o mar, quando sentiu os primeiros movimentos fortes. Sua mão foi automaticamente para a barriga arredondada de 6 meses. Gabriel estava dentro, trabalhando em seu escritório improvisado no segundo quarto. Ele tinha cumprido sua promessa, trabalhando remotamente na maior parte do tempo, viajando apenas uma vez por mês para reuniões presenciais. A EduTech estava prosperando sob a liderança de Helena, e Gabriel parecia mais leve do que nunca. A livraria também tinha crescido. Isabela tinha aberto uma segunda filial em uma cidade vizinha, desta vez gerenciada por Marcela, sua primeira funcionária. As 2 lojas estavam lucrando bem, e Isabela tinha até começado a publicar alguns livros de autores locais através de um selo próprio. Beatriz tinha se transformado em uma avó ansiosa antes mesmo dos bebês nascerem. Sim, bebês. Plural. Gêmeos. Quando descobriram na ultrassom de 3 meses, Gabriel tinha ficado pálido, depois tinha começado a rir, depois tinha chorado de felicidade. Isabela tinha apenas ficado atordoada pela magnitude de como a vida tinha mudado. Um menino e uma menina, ela murmurou agora, sentindo os 2 se movendo. Gabriel apareceu atrás dela, colocando as mãos sobre as dela na barriga. Ainda brigando por espaço, ele disse com um sorriso. Igual aos pais, Isabela brincou.
A relação deles não tinha sido perfeita. Tiveram discussões, momentos difíceis, ajustes constantes. Gabriel às vezes ficava muito focado no trabalho e Isabela precisava lembrá-lo de que estava ali. Isabela, às vezes, era teimosa demais sobre fazer tudo sozinha. E Gabriel precisava lembrá-la de que tinham se tornado parceiros de verdade. Mas diferente de relacionamentos anteriores de ambos, eles conversavam, não guardavam mágoas, não deixavam ressentimentos crescerem. Quando tinha problema, enfrentavam juntos. Ricardo tinha tentado contato mais 2 vezes nos primeiros meses, mas eventualmente desistiu quando percebeu que não havia chance nenhuma. A última notícia que Isabela teve dele foi através de Beatriz, que ouviu que ele tinha se casado com outra herdeira, alguém que sua família aprovou. Isabela não sentiu nada além de alívio. Camila tinha sido menos fácil de lidar. Ela tinha processado Gabriel de volta, alegando que ele tinha roubado ideias dela para a EduTech. O caso foi rapidamente arquivado quando Helena apresentou documentação provando que Camila nunca tinha contribuído intelectualmente para a empresa. Depois disso, ela finalmente desapareceu da vida deles. A campainha tocou, interrompendo os pensamentos de Isabela. Era Helena, carregando sacolas de comida. "Vim verificar meus futuros afilhados", ela anunciou, entrando como se fosse dona da casa. "E trazer comida de verdade, porque sei que vocês dois vivem de miojo quando estou não por perto." "Não vivemos de miojo", Gabriel protestou, mas estava sorrindo. Helena tinha se tornado parte essencial das vidas deles. Ela visitava frequentemente, ajudava com a livraria quando Isabela precisava e tinha assumido totalmente a EduTech de forma tão competente que a empresa tinha crescido 30% desde que Gabriel se afastou das operações diárias. "Como está a empresa?" Gabriel perguntou enquanto Helena organizava a comida na cozinha. "Fechamos o contrato com as universidades do Sul", Helena disse casualmente. "Mais 20 milhões anuais em receita recorrente." Gabriel assobiou impressionado. "Você é melhor CEO do que eu nunca fui." "Eu sei", Helena sorriu. "Você era bom na parte criativa. Eu sou boa na parte de realmente fazer o negócio funcionar. É por isso que somos sócios." Naquela noite, os 3 jantaram juntos na varanda, conversando sobre planos futuros, sobre os bebês que viriam, sobre a vida que todos tinham construído. Havia algo reconfortante naquela normalidade, naquela paz. Depois que Helena foi embora, Gabriel e Isabela ficaram sentados juntos, observando as estrelas. "Você se arrepende?" Isabela perguntou de repente. "De ter desistido de ser CEO ativo, de toda aquela vida?" Gabriel pensou por um longo momento. "Não me arrependo nem um pouco. Aquela vida estava me matando lentamente. Eu era bem-sucedido, mas miserável." Ele virou para olhá-la. "Agora sou bem-sucedido e feliz. A diferença é você." Isabela sentiu lágrimas nos olhos, culpa dos hormônios da gravidez. "Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu, que fui abandonada no altar e acabei encontrando você. Às vezes o pior dia da nossa vida é o primeiro dia do resto da nossa vida", Gabriel disse filosoficamente. "Isso foi profundo demais para você." Isabela riu. "Leu em algum dos meus livros?" "Talvez", ele admitiu com um sorriso. Os meses seguintes passaram em uma rotina tranquila. Isabela continuou trabalhando na livraria até o 8º mês, quando finalmente aceitou tirar licença. Beatriz praticamente se mudou para a casa deles nas últimas semanas, preparando tudo obsessivamente para a chegada dos gêmeos. Gabriel tinha transformado um quarto inteiro em berçário, pintando as paredes ele mesmo, montando móveis, criando um espaço perfeito. Era surreal vê-lo, este homem que comandava uma empresa multimilionária, no chão montando um berço com um manual de instruções na mão. Quando os gêmeos finalmente nasceram, em uma madrugada chuvosa, Gabriel segurou os dois pela primeira vez e chorou. Isabela
exausta, mas radiante, viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele enquanto ele olhava para Miguel e Sofia, seus filhos. Eles são perfeitos, ele sussurrou. Você é perfeita. Tudo isso é perfeito. Não é perfeito. Isabela corrigiu, mas estava sorrindo. É real. Irreal. É melhor que perfeito. Beatriz chorou tanto que a enfermeira teve que pedir para ela se acalmar. Helena chegou com presentes absurdos, incluindo ações da EduTech em nome de cada bebê. Para a faculdade, ela explicou. Nos meses que seguiram, a vida se tornou um borrão maravilhoso e exaustivo de fraldas, mamadas, noites sem dormir e amor incondicional. Gabriel revelou ser um pai dedicado, acordando para todas as mamadas noturnas, trocando fraldas sem reclamar, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Isabela rir. A livraria continuou prosperando. Isabela voltou ao trabalho gradualmente, trabalhando meio período, enquanto Gabriel cuidava dos bebês em casa. Eles tinham encontrado um ritmo que funcionava para eles, ignorando o que a sociedade dizia sobre papéis de gênero ou expectativas. Em uma tarde particularmente tranquila, quando os gêmeos finalmente dormiam ao mesmo tempo, milagre raro, Gabriel e Isabela se sentaram juntos no sofá. Sabe o que percebi? Gabriel disse. Passei anos achando que precisava provar meu valor. Primeiro provando que podia ser bem-sucedido financeiramente, depois provando que podia ser amado sem dinheiro. Mas com você, nunca precisei provar nada. Você só me aceitou. Porque você me aceitou também? Isabela respondeu. Nunca tentou mudar minha livraria em algo maior do que eu queria. Nunca me pressionou para ser algo diferente. Eles se beijaram suavemente, cuidadosamente, conscientes dos bebês dormindo no quarto ao lado. Obrigado, Gabriel disse. Por quê? Por me salvar naquele dia. Por aceitar casar com um estranho. Por me dar uma chance quando descobriu a verdade. Por tudo. Você me salvou também, Isabela disse, de um casamento que teria me feito infeliz, de uma vida vivendo para agradar outras pessoas, de nunca conhecer o que amor real parecia. Miguel começou a chorar, seguido imediatamente por Sofia. Gabriel e Isabela se levantaram juntos, sorrindo um para o outro com aquela exaustão feliz que só pais de recém-nascidos conhecem. Enquanto Gabriel pegava Miguel e Isabela pegava Sofia, enquanto começavam a dança familiar de acalmar bebês chorando, Isabela pensou em como a vida era estranha. Como o pior dia de sua vida tinha se tornado o catalisador para os melhores dias. Como um casamento absurdo com um estranho tinha se tornado o relacionamento mais sólido que ela já teve. E ali, naquela casa simples à beira-mar, com bebês chorando e café esfriando e uma pilha de fraldas para lavar, Isabela finalmente entendeu o que felicidade real significava. Não era perfeição, não era ausência de problemas, era ter alguém ao seu lado que escolhia ficar, mesmo quando ficava difícil. Era construir algo verdadeiro, dia após dia, escolha após escolha. Era exatamente isso que ela e Gabriel tinham. E valia cada momento caótico, cada noite sem dormir, cada desafio que enfrentavam juntos. Porque no final, amor real não era sobre grandes gestos românticos ou finais de conto de fadas. Era sobre estar presente, era sobre escolher todos os dias a mesma pessoa. Era sobre construir uma vida juntos, uma decisão de cada vez. E essa vida que eles construíram, imperfeita e maravilhosa, era mais do que qualquer um deles poderia ter sonhado naquele dia caótico na igreja, quando dois estranhos quebrados decidiram arriscar tudo em um casamento impossível. Às vezes, Isabela pensou, enquanto embalava Sofia de volta para dormir, os melhores começos vêm dos finais mais devastadores. E às vezes, a pessoa que você precisa encontrar está esperando exatamente onde você menos espera. Gabriel olhou para ela por cima da cabeça de Miguel e eles trocaram um sorriso.
Não precisavam de palavras. Já sabiam o que o outro estava pensando. Tinham encontrado seu final feliz. Não perfeito, mas real. E real era infinitamente melhor. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz pensar sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro pode surgir dos momentos mais improváveis. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Deixe aqui nos comentários qual parte dessa história mais tocou você. Qual momento mais te emocionou? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias impactam vocês. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade especial. Nos vemos na próxima história.